No programa Velhos Tempos de hoje, nós entrevistamos uma das vozes mais conhecidas da região, uma voz que você certamente já ouviu alguma vez em algum lugar, Afonso Pereira. Ele é uma das vozes mais conhecidas do rádio e fora do rádio também, em toda a região. Meu amigo Afonso Pereira. Afonso, você não nasceu em Jundiaí, né? Não, nasci em Itapetininga, capital sul do estado de São Paulo, no dia 6 de outubro de 41. E Itapetininga, terra do Júlio Prestes, que foi governador de São Paulo, presidente da República. E lá, os itapetininganos têm orgulho de falar onde nasceu. Nasci na terra de Júlio Prestes, terra das escolas. E depois disso, lógico, você nasceu, estudou, aquela coisa toda, e veio para Jundiaí em que ano? 1962. Com 21 anos. 21 anos de idade, eu já estava por aqui como funcionário do DR. Departamento de Estradas de Rodagem. Departamento de Estradas de Rodagem. E aí você resolveu colocar esse vozeirão no microfone. Na verdade, Anselmo Brombal, eu estava tomando uma caipirinha no Bar Colúmbia, anexo à Rádio Santos Dumont, ali na Rua Barão de Jundiaí. E conversando com A, B, C, ali tinha um movimento muito grande, tempo dos bares históricos de Jundiaí, que ficaram para a história, hoje não tem mais nenhum na Rua Barão, né? Bar do Redondo. Bar do Redondo, Maurício, seu Chico, tanta gente ali. E entra ali o comendador Gomezinho do Barranqueiros. E me ouve ali e tal, chama do lado e tal, estou aqui. E ali começou. Não era só um namoro, era também a sequência da mudança da minha vida. Logo, logo deixei o DR e comecei a trabalhar com o rádio. Bom, no rádio você começou apresentando noticiário, é isso? Noticiário e também programas de auditório. O comendador Barranqueiros, na verdade, ele tinha os programas jornalísticos que eram uma obrigação da empresa de radiodifusão. E o jornalismo forte mesmo, não só na Rádio Santos Dumont de Jundiaí, mas em todas as emissoras, eram exatamente à noite, às 22 horas. Né? Corifeu de Azevedo Marques, na Rádio Tupi de São Paulo, dava um banho com o grande jornal falado Tupi e depois que começou também o Corifeu a apresentar o Matutino Tupi, 7 horas da manhã. Mas a grande audiência do rádio era às 22 horas. A televisão tinha que ter uma torre de 25 metros, pegava mal, era preto e branco e difícil. Cheio de chiado. Cheio de chiado. E o rádio dominava. E o comendador Barranqueiros, além dos programas de auditório, e ele sempre dizia, e você conhece bem a matéria, uma emissora de rádio sem auditório não é o rádio. E era verdade, porque as grandes emissoras do país tinham auditório, era o grande sucesso. Basta ver a Rádio Nacional. Nossa Senhora, o grande sucesso da Rádio Nacional do Rio de Janeiro era o auditório. E você, bom, vou lembrar também que naquela época não existia FM, era só rádio, não era nem AM, era OM, ondas médias. Exatamente. E depois disso, se passou um tempo em rádio, mudou de estação. Sim. Você foi para a Rádio Difusora. Foi. Passou um bom tempo lá, fez seus programas. Você também se notabilizou pelos seus plantões esportivos, né? Durante mais de 30 anos, em companhia com o Hélio Luiz Lorenzini, que era o narrador, eu fiz o QG dos esportes. Foi uma época de ouro também, que o paulista estava no auge da sua carreira, já em 68, não é?
uma explosão, campeão do interior, campeão da segunda divisão, né? Já ascendendo a divisão principal, jogadores de peso que nós tínhamos aqui, uma verdadeira seleção. Tempo do Vanderlei Pires. Vanderlei Pires, né? Depois veio o José Fug e o Egídio Passarim, tantas personalidades de Jundiaí que dava gosto ver o futebol. Não é como hoje, né? Que o jogador vale milhões e milhões, ou então o clube tem que forjar, pedir apoio para aqui, para ali, para a prefeitura e etc. Forjar o esporte amador, quando se torna profissional, vende-se o jogador e não fica nada com o clube, aliás, fica a dívida. Fica só a dívida. A dívida. E tinha um programa que chamava-se Disque Arrisque, antes dos jogos. Eram os palpites, né? Eram os palpites. Era um festival muito grandioso, muito bom mesmo. Bom, depois disso você voltou a Santos Dumont, que já não era mais Santos Dumont, era Rádio Cidade, porque a Santos Dumont, na divisão entre os irmãos barranqueiros, a Dumont ficou sendo a FM, e a Santos Dumont AM, no caso, a OAM, ficou sendo a Rádio Cidade. E na Rádio Cidade também você se firmou bem. Quantos programas você apresenta lá hoje? Apresento a revista musical da cidade, começa às 6 horas da manhã, vai até 6h40. Das 6h40 até às 7 horas, primeira página, o primeiro a dar as últimas. Com fundo musical do Cisne Branco. Cisne Branco. É uma música tradicional para o jornalismo, não é? Então, a Rádio Cidade Jundiaí, ela mantém, porque está ali na veia dos barranqueiros, né? Seguir o caminho do velho Barranqueiros. O velho Barranqueiros, que era o comendador Gumecindo Barranqueiros, que você conheceu muito bem, e que tinha no seu sangue também, o sangue de um artista circense, tipo do Silvio Santos, né? Que dava oportunidade para todos. Quantos programas de auditório, né? Sertanejo, popular, o Coração, o Jesus e seus discípulos, né? Comandava Jambá e Jambaí. Ai, ai, quantas saudades. E a gente reverencia o Comendador Barranqueiros diariamente, porque o slogan da Rádio Cidade é o diretor fundador, Comendador Gumercindo Barranqueiros, o homem que cravou o marco da história do rádio nesta cidade. Bom, esses dois programas são diários, mas tem um diferencial essa revista musical. Você não apresenta funk, rapper, essas coisas. Né? Absolutamente. A produção do programa é feita de uma tal maneira, Anselmo Brumbal, que focaliza mais os grandes compositores brasileiros que são destaques no mundo inteiro. Ninguém pode discutir uma notoriedade de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, do Ari Barroso com a Aquarela do Brasil, não é? Antônio Maria e Luiz Bonfá, Manhã do Carnaval. Puxa vida, uma música que é hoje interpretada pelas maiores orquestras do mundo inteiro. E para entrar no continente asiático tem que ser música, tá? Tem que ser música. Não pode ser o... Não. E hoje nós estamos passando por uma depressão na área das artes, da música, da política e do futebol também, né? Afonso, você vem de uma época, como eu também venho, um pouco antes, um pouco depois, mas parecidas, que para falar em rádio precisava ter voz. Perfeitamente. Para cantar, precisava ter voz. Exatamente. E para compor, precisava saber música. Exato. E hoje? Hoje é ao contrário disso. Se você ouve agora eu falar dos grandes compositores, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Erivelto Martins, né? Ted Vieira, na música, olha, nós temos a história, o Sérgio Reis era já desprezado como um cantor popular. Aí vai na Chantecler e encontra um Ted Vieira, sertanejo, mas era o dono do Menino da Porteira. Dá para o Sérgio gravar e ele estoura hoje como um dos grandes cantores que o Brasil conheceu, Sérgio Reis, vivo, deputado federal até agora, né? Então nós tínhamos a intelectualidade à disposição da musicalidade. Palmeira e Biá, quantas músicas, né? Quantos cantores aí que nós tínhamos, todos formados. E hoje nós temos umas duplas aí, Anselmo Brumbal, que custa caro, tem negócio de 600 mil e tal por aí, e que não canta nada. Mas isso daí é o reflexo de um povo.
que gosta desse jambrado aí, Carlos aí tal, aquele negócio todo. E o que nós falamos e gostamos é da música sentimental, que fala um pouco do amor. E falar em sentimental, você também tem uma mania ou um hábito que se repete há anos. Que uns 30, 40 dias antes do carnaval, você recorda todas as marchinhas possíveis. É verdade, a Rádio Cidade Jundiaí lançou esse programa 1001 Sucessos do Carnaval, né? Sempre destacando a música que abre e que fecha, sempre é Carnaval, música do Magrinho Elétrico, Joel de Almeida, que o Brasil inteiro conhece, né? E ali vai, Emilinha Borba e tantos outros grandes cantadores que você falou do palco auditório da Rádio Nacional. Aquilo quando anunciava lá Jorge Goulart, Emilinha Borba, vinha abaixo o auditório, né? Coisa bonita. Dalva de Oliveira. Aliás, queria declarar aqui, Anselmo Brombal, ao público que está nos acompanhando, o último sucesso grande do Carnaval do Brasil foi no ano de 1973, o Max Nunes, que fez o Bandeira Branca, interpretada pela Dalva de Oliveira, que era esposa do Irivelto Martins e mãe do Peri Ribeiro, que lançou o Garota de Ipanema e hoje é sucesso no mundo inteiro ainda hoje. Bom, nesse programa de carnaval, você atende pedidos ou a programação é por sua conta? Atendo pedido, enfim, a participação popular é sempre importante em toda a participação da programação da rádio. Sem a participação do povo, não tem um programa edificado que possa corresponder com o sucesso que você espera. Bom, você também, para apresentar tamanho volume de músicas boas, você deve ter algum acervo, né? Tenho um acervo. Eu já vinha colecionando muitos discos e um dia visitando a minha cidade, Itapetininga, mamãe morava na frente do querido e antigo animador da Rádio Nacional de São Paulo, Hélio de Araújo. E ele tinha falecido num desastre de automóvel na vinda do rio Paranapanema, de Buri para Itapetininga, e tinha um acervo, que naquela ocasião, Brombal, nos anos 60, o artista lançava um disco e levava para o disc-jockey de presente e outro para a rádio. E ele formou um acervo muito grande. E eu comprei aquele acervo da esposa dele e mais do que eu já tinha, então formou um grande acervo musical, das músicas populares, bandas, cantores famosos. Nós temos aí coleções total de grandes artistas que é desconhecido do grande público, como, por exemplo, Almir Ribeiro. Foi um moço que se lançou aí como locutor, não deu certo, repetiu nos testes e se lançou como cantor. E estourou na música. Logo em seguida, ele participou do filme Absolutamente Certo, primeiro filme do Anselmo Duarte, né? Namorou a Maísa Monjardim, que tinha desquitado do marido, e fez sucesso no cinema, boate, televisão. Na televisão Tupi apresentava o Spotlight número 1 e faleceu precocemente em Punta del Este. Esta coleção é uma das coisas mais maravilhosas que eu guardo dentro do meu coração e na minha coleção. E é daí que saem as músicas. Aí, exatamente. Que você compartilha com os ouvintes. Sem dúvida nenhuma. Nós temos que mostrar e através da Rádio Cidade você tem a oportunidade de estar ouvindo essas coisas bonitas. Bom, continuando no rádio, domingo de manhã também você está todo domingo presente. Chove, faz sol, faz frio. Ali eu apresento o programa tradicional chamado Bairros da Cidade. Um programa antigo do rádio de Jundiaí que a gente ouve o povo e as autoridades dão a resposta a esse povo. Como se fossem os políticos a estar presentes nos bairros de Jundiaí, que hoje é um pouco difícil. É muito grande. E então o programa Bairros da Cidade ouve a reivindicação popular e ouve a resposta da autoridade competente do seu setor. Bom, Afonso, em rádio e fora do rádio, pelo que eu me lembro, você nunca ficou numa saia justa. Já tentaram te colocar, né? Já. Nós fomos também, sou da época dos grandes comícios que nós tínhamos aí. Sim, vamos falar dos comícios. Por exemplo, nós tínhamos, mas antes falando de saia justa, aconteceu um fato comigo que eu gostaria de contar para você. À vontade. Tá? Eu trabalhava no rádio à noite, lá atrás.
e apareceu um concorrente, e eu até fiquei meio com medo e tal, será que vai tomar meu lugar, não vai, e tal, aquilo. E um dia, para alegria minha, 8 horas da noite, Anselmo Brombal, esse rapaz estava no chão, babando, né? Eu falei assim, puxa vida, eu vou ligar para o gerente para que venha aqui urgentemente, que o cara tá bêbado, né? Dava-se a impressão que era um ébrio que estava ali. Bom, e chamei o meu querido companheiro Hélio Luiz, chegou lá e tal, isto, aquilo, pararapapá, fomos ver ali, imediatamente identificado, era epilepsia, tá? Não tinha nada de bebida, ele não bebia, esse moço, e era epiléptico. O popular ataque, como se dizia antigamente. Exatamente. Tomamos as providências, vinagre, corre para lá, para cá, como fazia antigamente, né? E tal, aquilo veio, e tal, aquilo, e continuou a vida normalmente. 30 dias depois, esse cidadão saiu daqui de Jundiaí e foi embora. E aí, a notícia. Esse cidadão estava na Rádio Globo do Rio de Janeiro. Mais 2, 3 meses, ele era o locutor do Fantástico na TV Globo. Gilberto Lima. Gilberto Lima passou por Jundiaí, teve essa passagem conosco aqui, era epiléptico, morreu aos 41 anos de idade, acho que tinha outros problemas de saúde. Ele foi casado com uma cantora chamava-se Bárbara Martins. Fez um show no Clube Jundiaense, no tempo de uma música que ficou famosa também, Joelma depois interpretou, Aqueles Tempos, né? E passou por Jundiaí e fez muito sucesso no rádio. Essa é uma passagem que eu guardo aí de experiência, um moço que era epiléptico e nós pensávamos que ele tinha bebido. Ele se tornou a voz padrão da Globo, né? Exatamente. Bom, Afonso, rádio, um trabalho, mas tem o resto do dia e parte da noite para se fazer outras coisas. Exatamente. Você andou apresentando comício, acho que você é o sujeito que mais apresentou comício em Jundiaí. Verdade. Eu apresentei e acompanhei Franco Montoro, que era o senador dos trabalhadores, em 1982. Ele se apresentou como candidato a governador de São Paulo, né? Ele era senador da República. E o Fernando Henrique era suplente, né? Tanto é que depois o Fernando Henrique assumiu. Quem fez a campanha do Fernando Henrique, o baluarte no ABC, foi o Lula, que também era do MDB. Não tinha PT, não tinha nada. Era PDS, o Arena, não me recordo Arena bem. e MDB. E MDB. MDB 1, 2 e 3. Eram 3 sublegendas. Né? Exatamente. E, quando foi num certo ponto, o doutor André Benassi, que se apresentava como candidato a prefeito de Jundiaí e estava em 3º lugar nas pesquisas de opinião pública aqui, solicitou ao companheiro dele, o André também, Franco Montoro, que eu ficasse. Por aqui fiquei. Fizemos uma campanha aí contra todos aqueles outros candidatos e sublegendas também, e o doutor André foi eleito o prefeito de Jundiaí por 6 anos naquela época. Foi era em 1982. E 82. Ele assumiu em 83. Mas você apresentava comícios, não é de meia dúzia de pessoas na plateia, não, né? Não. Naquela época, Anselmo Brombal, os comícios eram uma das coisas concorridas das noites aqui em Jundiaí, em São Paulo e no Brasil todo. E nós apresentamos comícios memoráveis. No Retiro, por exemplo, 30 mil pessoas. Na Vila Hortolândia, outro tanto. No Santa Gertrudes, na Gapiama, né? O povo comparecia em massa para ouvir. Tinha também a plateia que ia para aplaudir os grandes cantadores sertanejos, populares aí. Nós trouxemos aí naquela época Milionário Zé Rico, trazia sempre duplas, podia fazer. Hoje é proibido fazer shows para depois você apresentar a sua plataforma. Que hoje, infelizmente, Anselmo Brombal, a plataforma política dos senhores candidatos a governador, seja lá o que for, é balela. Eles querem levar a gente na conversa, você sabe disso. É programa vazio, né? Vazio. Bom, quando o Collor fez campanha em 1989... Sim. Ele passou por Jundiaí, aí chamaram você também para apresentar. Perfeitamente. Fizemos um comício também, porque ele apareceu como uma estrela que brilhava tanto,
mas tinha tanta gente na praça ali atrás do Coreto, no Coreto, né, atrás da catedral, né? E estava lá toda a Jundiaí que tinha fechado, cerrado fileiras com o Collor de Mello. Foi um dos grandes comícios que Jundiaí presenciou. E eu tenho informação que após o comício, alguns assessores dele, inclusive o Cláudio Humberto Rosa e Silva, que era assessor de imprensa, ele se interessou pelo seu vozeirão. Exatamente. Eu estive com o Collor também em Botucatu, São Manuel e Agudos. É um trecho ali dessa estrada que aqui chama Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Marechal Rondon. Lá é Marechal Rondon, Agudos, São Manuel e Botucatu, um trecho aí. Foram 3 comícios que eu fiz lá também. Tenho a recordação muito boa. E o Cláudio Humberto falava, se eu puder eu levo. O vozeirão do Afonso pegou. Puxa vida. Bom, Afonso, nós falamos de rádio, falamos de comícios, agora vamos falar de vida particular. Você é casado, né? Sou casado, 4 filhos. Seus filhos nenhum quer saber de rádio, né? Não. Nem de comício. Não, nada. Mas você tem uma filha aí que se destacou como musicista. Ela é formada na Universidade de São Paulo, depois ganhou uma bolsa de estudo e foi para a Alemanha e está radicada na Alemanha. E os outros 3? Uma é cirurgiã dentista, uma advogada e o meu filho é engenheiro. Quer dizer que filho de peixe não é peixinho, não. Não. Somos todos pobres, mas bem formados. Ah, bom. Como é que é? Sou pobre, mas sou limpinho, né? Exato. Afonso, da época que você começou, que você viveu aí durante longos anos, que não são poucos anos, na sua avaliação, política, melhorou ou piorou? A política hoje você não é que piorou, está sem opção. Eu, por exemplo, nesse programa Primeira Página, o primeiro a dar as últimas, está fazendo tanto tempo, Anselmo Brombal, que eu falo de corrupção, corrupção e corrupção, que hoje caiu nesse vazio que nós estamos vivendo, que está aí uma campanha eleitoral e ninguém se interessando por ela. É o desânimo, o cansaço, a pregação do contraditório, quando nós teríamos que viver aqui a esperança de melhores dias. O que você vê nas manchetes dos jornais hoje, 53% dos jovens saem das faculdades e não têm mais um emprego. E saem mal formados. Mal formados. A escola, em vez de progredir, regrediu. Nós estamos aí com a reforma da Previdência Social e apelando por uma revolução educacional para daqui a 20 anos mudar a nossa juventude. Porque hoje você vai fazer um jornalismo, você é um jornalista de peso e responsabilidade, você sabe, é uma classe que está aí desprestigiada, quando na verdade é uma classe de intelectuais que tem que pôr a opinião para a massa brasileira. E a maioria prefere esconder. Prefere esconder. Ou então é formado em escola de jornalismo, no seu tempo, você conhece muito bem, você pegava uma máquina de datilografar... Dessa daqui, ó. Fazia um artigo de fundo e era respeitado. Hoje, o cidadão sai da escola sem saber qual é o rumo a tomar. Não é verdade? Exatamente. Nós precisamos, então, desta revolução para, dentro de algum tempo, nós sabermos onde que nós vamos trabalhar. Porque nós estamos vivendo, isso falava agora, semana passada, o professor Goldenberg, aquele que foi ministro, foi magnífico reitor da Universidade de São Paulo, cabeça branca, José Goldenberg, que nós, nos próximos 5 anos, nós teremos uma revolução tecnológica em cima desta revolução que nós já tivemos, que vai ser sem precedente. Muita gente vai ficar até louco. Tomara. Questão de música. Qualidade de música, melhorou? Estabilizou ou piorou? Eu não digo que piorou, acabou. Ah, não tem mais? Não tem, não tem. Porque o que você tem hoje no grande mercado, haja visto Anselmo Brombal, você conhece Jundiaí na palma da mão. Na Rua Barão de Jundiaí tinha 5 lojas de discos. Carlos Gomes, Curadinho e outros. Mas tinha 5 lojas, hoje não tem nenhuma. Na Avenida São João, a pesquisa, eu faço a comparação com Jundiaí, na Rua Barão, Curadinho, essas outras lojas que tinham ali, outras mais. Mas na Avenida São João tinha 101 lojas de discos. Hoje não tem nenhuma, tem uma de sebo, não é? Aqueles discos antigos, long play, etc.
o que aconteceu? Esses grandes compositores, você não cita o nome de um compositor nesse momento para mim. E há algum tempo atrás, nós já falamos aqui, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Magalhães Teixeira, que xará desse que foi prefeito de Campinas, Ted Vieira, na música sertaneja, Palmeira, né? E tantas personalidades que nós temos aí, mais recentemente, não tem mais Chico Buarque, Caetano Veloso e etc. Sumiu. E o que tem é esta porcaria que você vê. Tipo, que tiro foi esse? Afonso, agora eu vou te pegar num contrapé aqui, que a gente não combina as coisas aqui, tá? Você é pescador, né? Gosto de pescar. E se você quiser um pouquinho, se eu puder falar um pouquinho do Pantanal... Por favor. Meus amigos, se você quer ter alguma satisfação na vida e não conhece, vá conhecer o Pantanal brasileiro. Ali você vai ver animais que você nunca viu. Outro dia, Anselmo Brombal, eu e mais Gilberto Poli da Jundianel, o cacique Flávio Bertolo, mais o Arlindo Cosri, etc. Nós passando ali no Pantanal, vimos uma onça com um casal de filhotes. Coisa mais bonita do mundo. Onde você vai ver isso daí? Lugar nenhum. Lontras, ariranhas subindo o rio. Depois as aves, né? Aquele mar de águas, que nem nesse momento Pantanal está com a cheia, provocando aí até um desastre ecológico, fazendo com que os criadores de gado retirem suas cabeças de gado ali da planície, né, que ali enche de água, Pantanal, né, mas é uma das coisas mais bonitas. E os peixes mais convidativos para a sua mesa. E como todo pescador, você já pegou peixe bem grande também? Já peguei jaú de 71 quilos, pintadão de 30 quilos, pacu de 11 quilos. É a coisa mais gostosa que tem. Tem fotografia de tudo? Tudo, para não dizer que é mentira. Não. Já grandes pescarias. Em que pese hoje está difícil de você pegar peixe até no Pantanal. Por quê? Porque a evasão de peixe ali, contrabando e tantas coisas, e descendo um pouquinho o Forte de Coimbra, nós já temos a divisa de Brasil e Paraguai. E o paraguaio, ele fecha o rio com redes e tal, arrebenta com tudo, peixe fora de medida, peixe não sobe mais o rio, é uma desgraça. Meu Deus. Esse foi o Afonso Pereira, que é a voz mais conhecida e agora também vai ficar a estampa conhecida de toda a região.